Olá, esse é o Anamnese, o programa do Simers que revisita a história de grandes médicos, de grandes trajetórias na medicina. O entrevistado de hoje é referência na nefrologia do estado do Rio Grande do Sul e também uma liderança muito importante na valorização do trabalho médico. Dr. Roberto Heinz Berchevski é graduado pela medicina da PUC com residência em nefrologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e mestre em nefrologia pela URGS. Atualmente atua como gestor médico da nefrologia do Hospital Mãe de Deus, é responsável técnico pela unidade de diálise e integra a equipe assistencial e também é presidente da nossa CoopMed, a Cooperativa dos Trabalhos dos Médicos do Rio Grande do Sul, a qual eu sou sócio praticamente desde a fundação. Seja muito bem-vindo, doutor. Fico muito feliz com a tua presença. Muito obrigado e muito honrado com o convite. E é um prazer estar aqui, Matias. Eu sempre faço essa pergunta inicial para todos. Tava lá o Robertinho jogando futebol na beira da praia e tal, um guri disse assim, pô, vou fazer medicina. Não tinha uma coisa mais fácil para fazer? Tinha que entrar nesse vespeiro com toda essa dificuldade que era o vestibular antigamente? Vou te dizer que por algum tempo eu pensei até em fazer algumas outras coisas. O que eu pensei, né? Direito era algo que me chamava a atenção. E a música, né? Que eu sou muito ligado à música. Mas a medicina sempre chamou muito, né? Em função também da família. Praticamente o que eu conhecia. Meu pai, médico, psiquiatra, aliás, Matias também, o nome. O Saul, que é pediatra, também. Tinha pela parte da minha mãe o Hélio Lemchen, tem o Cláudio Wolff, então fui cercado de médicos, então para mim era muito natural. E a dificuldade era algo que eu tinha que vencer, mas nunca pensei em não fazer pela dificuldade que era na ocasião, né, entrar. Agora, a nefrologia é uma especialidade interessante, eu me lembro muito bem da faculdade. Era uma especialidade difícil, da fisiologia à patologia, passando por toda a dificuldade para fazer uma prova de nefrologia. É uma especialidade muito completa do ponto de vista clínico, em vários aspectos, né? Ela permeia várias outras especialidades. Por que a nefrologia? É uma ótima pergunta. Eu acho que exatamente pelo motivo que tu falasse, ela é muito abrangente. E na época eu fiz faculdade na PUC. E na PUC ali, os professores da medicina interna eram muito ligados à nefrologia. Então nós tínhamos ali, principalmente na figura do Dr. Leonel Lerner, na época, mas todos os professores lá, o Dr. Domingos, o Dr. Ivan, eram pessoas muito ligadas ao departamento de medicina interna da faculdade e serviram de espelho, né? Então a gente via, os nefrologistas são internistas por excelência, né? Isso é que eu concordo com isso, né? É muito forte isso na minha... Eu fiz as residências, eu fiz a minha faculdade, a residência ali no Clínicas e na URGS, e nós tínhamos claramente essa ideia de que os nefrologistas eram muito completos. Sim, na URGS também ali, né, os professores da interna, muitos tinham vindo da enfermaria de nefro, né? Exatamente, é uma especialidade que ela não é uma partezinha, ela está em toda a medicina interna, eu diria que ela se mistura muito, né? E é interessante isso, até hoje os residentes da clínica médica passam conosco e eles veem muita medicina interna na nefrologia, é bem interessante o retorno que a gente tem deles também nisso aí. Então, só que eu acredito nisso, até porque é o seguinte, eu sou um paciente de uro e nefrologista clássico, assim, eu tenho muito cálculo renal, sou recordista de cálculo renal no meu pequeno ambiente. E o meu nefrologista, ele é basicamente meu médico interno, ele não faz só nefrologia comigo, ele vai um passo além. E eu acredito que tenha isso muito na especialidade. É que não tem como. Eu acho que não se faz nefrologia sem estar fazendo medicina interna, é intrínseco à especialidade, né? Eu não consigo pensar numa patologia renal que seja dissociada da clínica médica, assim, em um ou mais aspectos. Não consigo imaginar, né? Desde hipertensão, diabetes,
investigações de distúrbio hidroeletrolítico, a própria perda de função renal geralmente está associada a complicações clínicas, e complicações clínicas acabam resultando em lesões renais, então é indissociável, eu acho, e o bom nefrologista acaba sendo um bom clínico, um bom internista também. E que tal a experiência de ter vivenciado 2 grandes centros de ensino? Eu tenho muito orgulho pela URGS, onde eu me formei, mas eu tenho, nesse momento, um orgulho muito grande pela PUC, onde a minha filha estuda, e eu vejo a qualidade da educação que é dada. Então, tu passaste por grandes centros. Como é que foi a diferença? Como é que foi a experiência de passar por um e por outro? Como é que tu te enxergou em ambos? Na PUC, eu tenho toda a minha base. Assim, a faculdade é excepcional, né? Eu sei que ela continua sendo, e na época, então, eu posso falar pela época. Hoje em dia eu não estou mais ligado lá à instituição, mas sei pelos colegas que estão lá, pelas pessoas que eu conheço. E ela tinha um foco muito grande na questão médico-paciente, já que o nome do programa aqui é anamnésia. Essa parte de semiologia sempre foi uma parte muito forte lá, né? Então, e a semiologia na época ela era associada, não sei se pode ser que ela seja ainda, tu falo na época porque é a época que eu conheci, associada à psiquiatria. Então a gente conseguia enxergar desde muito cedo, né, o paciente assim sobre vários enfoques assim, e muito forte a questão da relação médico-paciente, de saber ouvir, né, de saber entender o que o paciente está dizendo, dar espaço para a conversa, coisas que às vezes até no dia a dia hoje da prática a gente não tem esse tempo, né? Mas aquilo para a formação básica foi muito importante, eu diria assim, que tão importante quanto o conhecimento técnico que eu fui adquirindo depois. Então eu considero que eu tive uma bela faculdade assim, e aproveitei, né, a faculdade. E depois, quando eu fui para a URGS ou para o Clínicas, né, foi um mundo que se ampliou, assim, conheci muito mais pessoas, conheci um mundo bastante competitivo, até do ponto de vista científico, intelectual, e foi instigante, assim, desafiador. Então, os primeiros meses, uma adaptação, depois acho que eu me integrei bem lá e gostei muito. Minha residência, aproveitei tudo que deu dela, e depois eu segui alguns anos no Clínicas. Eu trabalhei depois na emergência e fui alguns anos do próprio serviço de nefrologia, né? Até 2006, né? Eu trabalhei na nefrologia lá nos transplantes. Que bacana. E é um hospital que oferece, mesmo sendo SUS, oferece uma condição que eu não digo incomparável, porque eu não tenho nenhum conhecimento suficiente para saber o que se oferece no Brasil, mas eu posso afirmar sem chance de estar errado que é um dos melhores hospitais do Sistema Único de Saúde do país. Olha, eu acho que ele faz frente até aos grandes hospitais privados. Eu concordo contigo. Ele, assim, acho que o paciente do SUS que é tratado no Clínicas, ele não perde o tratamento para nenhum outro lugar, né? Concordo. E me conta uma coisa, a especialidade, eu sempre digo, a obstetrícia, se a gente para de estudar, assim, 1 ano a gente já está meio perdido, porque evolui muito. A nefrologia, eu imagino que seja disso para pior. É uma especialidade que evoluiu muito também. Sim. Então, o que tu dirias da diferença daquele momento onde tu era talvez acadêmico ou residente, talvez mestrando, para hoje? O que aconteceu na especialidade? Eu acho que dá para dividir assim nas questões mais gerais, viu, Matias? Por exemplo, quando eu estava na faculdade, terminando, estavam surgindo ali na prática... já estava consolidado os inibidores da enzima de conversão, os inibidores da ECA, mas estava entrando os bloqueadores AT2 ali, da família do losartana, valsartana, e isso era assim, teve um impacto lá na época. Mas depois daquilo a gente ficou talvez 15 anos, ou só não quero errar para não exagerar, mas talvez algo ao redor de 15, 20 anos sem grandes novidades no tratamento do renal crônico conservador, naquela ideia de preservar a função renal, sabe? E isso aí nos últimos
5, 10 anos, surgiram várias alternativas de tratamento, pelo menos umas 3 importantes, assim, que modificaram o curso. Então, aquilo que era algo meio inexorável, vai perder a função renal, isso aqui tem uma taxa de progressão, é ruim. Hoje em dia, a gente consegue ver mudanças nesse prognóstico, nesse destino, né, que o paciente renal crônico tinha de necessariamente uma evolução para um desfecho desfavorável, que era óbito, complicações cardiovasculares e diálise. Eu sempre diz, a diálise é o sobrevivente a esses eventos anteriores, né? Os nossos pacientes renais crônicos, a diálise é um grande problema que eles enxergam, mas o que eles não enxergam é a mortalidade cardiovascular que eles têm no meio do caminho. E a diálise é uma coisa... Há investimentos, não tenho dúvida, mas não basta comprar o aparelho. Por trás dele tem que ter alguém capacitado, tem que ter uma estrutura e tem que ter muito conhecimento técnico para saber fazer adequadamente. Estou certo ou estou errado? Está certo. E nisso houve um grande avanço também. Eu peguei a portaria que modificou a lei, na época que obrigou os equipamentos de diálise a mudarem padrões de segurança, ela entrou em vigor em 98, então eu estava começando a minha residência. Então eu peguei uma transição, já no clínicas, como era um hospital padrão, vamos dizer assim, e já tinha os equipamentos mais modernos para a época lá, mas eu ainda peguei trabalho assim com equipamentos que tinham bem menos margem de segurança, que até fizeram a fama da diálise ser uma fama ruim. Os pacientes tinham... Hoje em dia está melhor, mas eles tinham um verdadeiro pavor da palavra diálise, né? E muito porque as condições técnicas que se tinha na época eram bastante artesanais, eu diria. Então, por exemplo, cada tratamento de diálise exigia que tivesse uma água tratada, que as condições não eram como a gente tem hoje, todo tratamento de purificação. Cada técnico, quando ia dialisar um paciente, pegava um concentrado, misturava naquela solução de diálise. Era uma coisa, parecia um caldeirão que estava... Aí media a condutividade do banho com um aparelhinho, cara, o condutivismo. Se cada passo desses desse errado, dava problema na sessão de diálise. Fora a monitorização de pressões do sistema e coisas que eram bastante, eu diria... Não vou dizer primitivo, seria mas era assim, incipiente, né? Então, uma técnica que surgiu ali no final dos anos 60, 70, mas ela ficou naquela questão tecnológica empacada por vários anos. E foi ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é que houve a grande mudança para o que a gente tem hoje. Então, hoje, realmente, tecnicamente, a diálise é bem mais segura e a gente está ali para lapidar, sabe? Então, eu consigo dizer assim, eu preciso que o meu paciente hoje perca 1 litro de líquidos durante a sessão, eu quero que ele tenha um fluxo de sangue tal, que o sódio que eu quero entregar para ele no banho é tanto, coisas que eram inimagináveis antes. Então, houve um grande avanço nisso aí. E quais são os gargalos? Porque a gente aqui, no Mãe de Deus, no Moinhos de Vento, no clínicas, em grandes hospitais, é uma coisa. O que tem de gargalo do ponto de vista de gestão de diálise, especialmente nas cidades menores do interior? Porque a gente conhece casos de pessoas que têm que fazer viagens para poder fazer as suas diálises. É algo mais complexo, assim, do ponto de vista humano, né? Bom, acho que aí a gente tem que dizer que a grande parte dos pacientes, mais de 90% dos pacientes, acho que 85% a 90% dos pacientes fazem diálise pelo Sistema Único de Saúde, né? E esse é um sistema que teve um boom lá na década de 70, 80 ali, né? Com o surgimento de várias clínicas, mas depois, com o pagamento que foi ficando cada vez mais difícil em termos de valores, em termos de atrasos, foi diminuindo o interesse do surgimento de clínicas novas. Eu não tenho o dado exato aqui, mas eu posso afirmar que nos últimos 10 anos não deve ter surgido nenhuma clínica nova, não tem um médico formado que está lá, que vai se mudar, vai botar uma clínica hoje de diálise para operar 90% com o SUS, né? Que é a média do público, vamos dizer assim.
Então, isso é um problema, porque a população de diálise, a demanda segue progressivamente maior. O número de pacientes que vai precisar de diálise ainda vai continuar aumentando por algum tempo. Essas mesmas medicações que diminuíram a velocidade de progressão da doença, elas também fizeram uma redução da mortalidade desses pacientes. Então, a ideia que se tem é que eles vão viver mais tempo sem diálise, mas é muito provável que cumulativamente lá adiante eles venham acabar precisando em algum momento, né? A expectativa de vida está aumentando e, portanto, eu infiro que isso também esteja relacionado ao aumento da necessidade de diálise com o passar do tempo. Exatamente. E hoje em dia, tu falasse a gente estava comentando em gargalos do sistema, não é uma realidade na medicina privada de convênios de saúde suplementar, mas inclusive é uma preocupação grande da sociedade brasileira de nefro e da sociedade gaúcha a questão de vagas para pacientes novos em diálise pelo SUS. Então, o pessoal do Conceição, do Clínicas mesmo, da Santa Casa, às vezes fica com dificuldade de dar alta para os pacientes. Então, eles chegam na emergência, às vezes, já tardiamente, já urêmicos, vamos dizer assim, começam a dialisar, e aí depois, o que se faz com esse doente? Ele precisaria ir para uma unidade perto da sua casa, com todas as condições, mas isso é um grande gargalo. Os pacientes já que estão em diálise não conseguem ter alta. E quais são as principais causas da insuficiência renal que precisa de diálise? O que a gente pode fazer hoje para tentar evitar ou talvez não seja evitável? Do ponto de vista de saúde pública, é diabetes e hipertensão. Aí, dependendo da estatística, às vezes predomina a hipertensão, às vezes predomina o diabetes. Mas são as duas questões de saúde pública assim, que podem modificar e que a gente tem conseguido modificar, né, com essas medicações e questões novas. São as duas principais causas disparado em todos os lugares do mundo, né? E no Brasil não é diferente. Nós acompanhamos a ascensão da incidência de diabetes, porque a população acabou ganhando peso proporcionalmente, foi ficando obesa, e agora nós temos uma perspectiva, eu não quero ser otimista nem nada, mas é importante dizer que nós temos hoje uma perspectiva até farmacológica de tratamento para diabetes e para obesidade. Como é que tu enxergas isso, esse movimento que está andando? Ainda é muito caro, vai popularizar, vai ter acessível para a grande população? Esperamos que sim, né? Tem medicações agora que já estão vencendo as patentes, né? E a gente acha que isso vai ter um impacto de saúde pública no longo prazo. A obesidade, ela é o principal fator, assim, para o diabetes tipo 2, né? Sobrepeso, obesidade, então, e para a própria hipertensão, né? Então, a gente imagina que esse é um problema que teve que ser enfrentado e é pela primeira vez na história se tem medicações que realmente não só baixam o peso, mas baixam as complicações da obesidade. Agora, claro, é uma incógnita lá a longo prazo, né? A gente consegue ver já a curto e médio. A longo prazo, o impacto que isso vai ter, a gente não sabe. Na doença renal, especificamente, já está comprovado que nos casos indicados, que tem obesidade, diabetes, eles também reduzem ao redor de 20%, 30% a velocidade de progressão. Isso somado a outras drogas que já estão em uso. Nesse aspecto tem uma coisa interessante. Como é que eu sei, ou como é que eu sinto como paciente, que eu posso estar com um problema renal? Tocasse num ponto muito importante. Agora, em março, é o mês do rim, né? Então, e tem o Dia Mundial do Rim, que é exatamente para conscientizar as pessoas, o público geral e os médicos a investigar a doença renal, porque ela é silenciosa. Não na hora de uma crise de cólica renal, e nem é isso que nós estamos falando. Ali eu conheço bem. Ali não é nada silencioso, mas para formar o cálculo né? Sim. Então, enquanto está formando. E a questão da doença renal crônica, daria para dizer que é um paralelo a isso. Assim, o paciente só vai ter sintomas, nosso organismo consegue se adaptar a viver com pouco rim até o limite ali de mais ou menos
10, 15%, às vezes um pouco menos. A pessoa é oligossintomática, né? Então, ela só tem como saber isso se se faz uma busca. E como é que se faz essa busca? Por coisas muito simples, né? Então, o uso da medição da creatinina no sangue, um exame barato, disponível em qualquer lugar, e a pesquisa de proteína ou albumina, né, numa amostra de urina. Não precisa fazer 24 horas, né? Pode fazer a pesquisa numa amostra e aí dessa amostra se tria. Se dá negativo e a creatinina é boa, ok. Se não, se tem fatores de risco, se repete em 1 ano, né? E se deu alterado, já vai para o clínico, não precisa no primeiro momento ir para o nefrologista, acho que é importante dizer isso, porque nem tem nefrologista para atender toda essa demanda. A gente acredita que tem em torno de 10% das pessoas que têm algum tipo de doença renal, então não tem como atender essa carga toda, mas tem que ir num clínico interessado nisso, e o clínico ali começa uma avaliação inicial e se for o caso, encaminha para o nefrologista depois. E caso eu tenha alguma alteração, algum fator de risco, alguma alteração no exame propriamente dito, tem algo que eu possa fazer para tentar evitar a progressão para uma insuficiência renal? Com certeza. Primeiro, aí quando já chegou no nefrologista é assim, temos que ver a causa. Então nós falamos das causas mais frequentes, diabetes, hipertensão são as causas mais óbvias, mas tem muitas doenças glomerulares, doenças tubulo-intersticiais, doenças genéticas que podem estar causando sequelas de infecções na infância. Tem uma série de coisas não diagnosticadas que podem ter resultado naquela situação ali. E cabe ao nefrologista, daí naquela hora, não desconsiderando as causas mais comuns, mas também ver causas subjacentes que possam estar contribuindo com aquilo. E aí sim, um tratamento específico para o diabetes, para a hipertensão, para as glomerulopatias, cada uma delas tem, e depois tem um tratamento geral, que é para prevenir quando já tem algum tipo de lesão que já ficou ali, cicatricial, existe em toda a questão de manejo da progressão da doença, independente da causa original, né? E aí envolve o controle muito importante da pressão arterial. Para o diabético, envolve o controle glicêmico, envolve o controle da proteinúria com drogas antiproteinúricas, das quais eu já mencionei aqui, não vou entrar especificamente em nenhuma, mas e com isso a gente inibe a progressão da doença renal, que é o que mudou. Tinha se perguntado o que mudou lá do início para agora. Hoje em dia a gente senta com o paciente numa consulta e a gente tem 3, 4 etapas que a gente pode iniciar mais ou menos rápido, né, para impedir a progressão. E para alguém que não seja paciente, eu não tenho nada, mas eu quero proteger o meu rim. O que eu posso fazer? O que poderia ser útil para fazer uma proteção renal para alguém assintomático e sem qualquer diagnóstico, mas que esteja nos assistindo? Volta e meia verificar a pressão arterial, né, de preferência no manguito de braço, não de punho, né? Em algum lugar confiável. Uma glicemia, importante ver se não é diabético ou não. E do ponto de vista de hábitos, assim, as coisas que contribuem para isso. Então, assim, uma dieta mais saudável, que não seja rico em carboidratos, com sal moderado, com bastante salada, frutas, vegetais, e bastante líquido, né? Nessa fase inicial, são recomendações genéricas assim para as pessoas, mas o importante é detectar se tem alguma alteração, sabe? Porque agora nós fizemos uma campanha ali no Mãe de Deus na questão por causa da semana do rim ali, do dia do rim, muitas pessoas faziam o testezinho positivo, tá hipertenso, não sabia que era, já vai olhar, tem problema, tem alteração. Então é não desprezar coisas que são muito triviais. Então, e o próprio colega médico clínico está atento à questão da creatinina e à questão do exame de urina para detecção precoce de qualquer problema, né? E é verdade que tem que tomar 2 litros de água por dia? Matias, para ti, sim. O nosso rim foi feito para a gente viver desde o deserto, conseguir eliminar tudo que a gente precisa em torno de 400, 500 ml por dia, uma carga, até urinar vários litros. Depende da oferta de água que tem.
Então, embora seja bonito em rede social a gente dizer tem que tomar 2, 3 litros de água, não é necessariamente verdade. E para alguns pacientes, isso é bom falar, isso é perigoso. Né? Então, nós estamos falando de população geral, ok, se hidrata bem, faz esporte, toma bastante líquido, toma o isotônico, maravilha. Mas para algumas pessoas, elas acham assim, eu tenho um problema do rim, eu tenho que tomar muita água. E aí descompensa, às vezes, de um quadro de insuficiência cardíaca. Né? Às vezes o paciente tem algum problema com o sódio, uma tendência à hiponatremia, ou toma medicações que podem interferir nessa regulação e ficam hiponatrêmicas. Então, eu tenho muita dificuldade de dar uma recomendação geral. Eu acho que é importante conversar com o seu médico ali e não seguir cegamente orientações de internet, de Instagram, que eu já vi muito problema com isso no consultório. Sabe que eu concordo muito. Eu gosto muito de rede social, é importante para mim, mas que se escuta muita bobagem ali. É que o pessoal quer clique. Ele quer falar algo que as pessoas querem ouvir, que aquilo vai ser bem aceito. Por exemplo, eu falar isso aqui, vai ter alguém que vai torcer o nariz. O Roberto disse que não é para tomar. Não, eu não tô falando que cada caso tem que ser visto, que o nosso rim foi feito para pessoas que vivem desde a abundância de água até a pouca água. Agora, para quem forma cálculo renal, já que tu falasse, esse aí tem que tomar. A não ser que tenha uma contraindicação, tá? Eu ainda aí não é tenho. Com o teu nefro lá. Eu ainda não tenho. Mas eu passo o tempo inteiro. Porque... esse é o teu maior tratamento. Virou um assunto importante. E aí uma coisa interessante, aliás, também faz questão de dizer, eu errei o nome. Dr. Hertz, eu achava que era Hertz. Mas acertei o Berchevsky, acertei o Roberto. O mais difícil, tu acertou de cara. É que o Hertz, ele não tem o T mesmo, é do alemão, né? Coração, quer dizer. E aí é muito comum essa, nem te preocupa, isso é bem comum essa. A gente faz essas gafes, mas elas fazem parte até da vida do programa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu entendo perfeitamente a vida do médico. Obviamente, uma vida muito rica, muito ativa. Tem pacientes internados, faz a diálise, faz tudo. O que isso tem a ver com cooperativismo? De onde é que surgiu isso na tua vida? Porque eu entendo que a gente tem trajetos estranhos. Queira ou não queira, eu também sou médico e estou aqui. Então, alguma coisa sempre te leva. O que te levou? Olha, talvez algo parecido com a questão do sindicato, vamos dizer assim, né? Porque a gente, em algum momento, precisou se unir, né? O grupo de médicos lá do Mãe de Deus, especificamente, foi lá que nós iniciamos a cooperativa. Dentro do hospital, a gente precisou se unir como corpo clínico para conseguir negociar honorários e situações específicas com as operadoras de saúde, né, que não eram do sistema Unimed, né, que é a nossa grande cooperativa. E, na época, a única grande cooperativa que oferecia cobertura, né, de planos. Então, mas tem uma massa de pacientes que chegava na emergência do hospital e precisava de fluxo. Então, por exemplo, ele chegou lá infartando. Aí ele precisava de um pneumologista. Então, tinha o cardio, mas precisava de um pneumo. Aí tinha que achar o pneumo que atendesse pelo plano de saúde X, mas esse só tinha um colega no corpo clínico e ele estava de férias agora. Como é que a gente ia fazer? Então, a cooperativa surgiu para solucionar um problema, né, de atender os médicos nas suas cobranças de honorários e que também fosse um método seguro do ponto de vista jurídico, né, contábil, né, que é muito importante essa segurança para o médico, porque ainda mais quando a gente surgiu não tinha essa pejotização, essas coisas, então a cooperativa foi uma maneira de a gente conseguir trabalhar junto. E aí veio toda a questão de envolvimento nisso, a cultura cooperativa, tudo foi surgindo concomitantemente à necessidade do crescimento, né? Da cooperativa. Nós nascemos dentro do Mãe, mas hoje em dia não. A gente tem em torno de 3.400 cooperados, somando as pessoas jurídicas, dá em torno de quase 4.000, né? Um deles sou eu. Um deles. A gente fica feliz com isso. E é isso. Então, a gente segue os princípios, a gente é ligado ao sistema cooperativo. Tem a questão muito interessante da questão das assembleias, de ter um organograma, uma decisão das pessoas poderem decidir, poderem votar, poderem
E depois de uma gestão adequada, até receber de volta o retorno, né, do seu trabalho ali conforme a sua produção. Eu me lembro bem do surgimento, porque eu fui da Amendi, que foi uma associação que aconteceu antes e que teve problemas. Exato. E, portanto, eu me lembro vivamente, talvez os mais novos não vão saber disso, mas da desconfiança inicial no surgimento da Copmed. E aí, como é que vocês fizeram essa virada? Porque foi algo muito importante, porque como eu vivi o fechamento da Amendi, eu tinha essa preocupação e a justificativa era exatamente a mesma. Era o fato de que precisava fazer o atendimento dentro da emergência do mãe. Isso. Não vou entrar no assunto Amendi, mas realmente era um trauma do nosso corpo clínico e ficou na cidade aquele assunto, né, bem delicado. Então, o que nós fizemos foi assim, só tinha uma maneira, trabalhar com uma liderança firme, transparente, né? Eu acho que é importante a questão de todos saberem o que está acontecendo, né? E na época o Dr. Koch, que era o nosso presidente fundador lá, ele foi muito importante nisso, porque ele tinha uma voz muito ativa com o corpo clínico, era muito respeitado. E a gente foi construindo ao redor disso. Então, várias situações que aconteceram ao longo do nosso caminho, assim, e que a cooperativa tomou o lado do médico, foi transparente, né? Olha, estamos com problemas aqui, não vamos conseguir receber tal valor, mas nós já estamos negociando com a operadora, vamos suspender atendimentos. Então, a gente sempre foi, e não adianta ser, mas sempre mostrou que estava do lado do médico cooperado, né? E eu acho que isso foi importante. Eu tenho convicção que os médicos concordam com isso, porque eu tenho um sentimento de que os médicos que são cooperados percebem a virtude do cooperativismo e acho que é um excelente exemplo a ser seguido, porque ele produz um belo resultado para quem é cooperado poder atender nos seus consultórios, fazer internações de convênios os quais não se tem um credenciamento direto. E vamos dizer assim, se a gente para negociar com uma operadora bilionária, como pessoa física, sozinho, é difícil, né? Então, a gente consegue juntar, então agora, no início éramos 46, hoje em dia somos 3 mil e quase 4 mil, mas a gente senta numa mesa e conversa. Olha, nós temos um corpo de médicos importantes na cidade, Paraná, vamos negociar valores, a gente consegue hoje em dia, com isso, manter o honorário médico num valor digno, né? Às vezes o colega, não, mas podia ser melhor. Alguns, é melhor se não tivesse, que a gente cobrava particular, mas é o mundo da fantasia, né? Na realidade, o que a gente consegue é manter uma parcela de médicos que quer investir no seu consultório, que paga um lugar, que contrata secretária, que investe no seu nome, e ele tem como ter acesso a uma população de aproximadamente, eu não quero chutar assim, mas eu sei que é aproximadamente 500 mil vidas na nossa região aqui, que não é desprezível, muitos são. Então, assim, a gente está dando um mercado de trabalho para o médico de uma maneira que ele teria muita dificuldade, ou eu diria que era praticamente impossível nos dias de hoje conseguir. Existe uma possibilidade da expansão disso para outros tipos de contrato, como participar, por exemplo, de licitações para fazer divisão de plantões e algumas coisas assim? Passa isso por dentro da discussão dentro da cooperativa? Já tivemos esse tipo de ideia, sabe, Matias? Mas a gente se preocupa sempre com a questão, assim, do alinhamento com a nossa ideia principal, né? E qualquer coisa que fuja um pouco desse controle que a gente tem, até pelo nosso histórico, da onde a gente veio, a gente não pode incorrer em risco de credibilidade, né? E de usar a Copmed para fazer uma situação que é para simular subcontratações e coisas plantonistas. Nós nunca aceitamos e sempre deixamos isso que se resolvesse de outra forma, nunca passando pela cooperativa. Esse é um princípio que nós temos do ponto de vista administrativo lá, né? Mas sempre aberto a estudar o mercado, que também muda, né? Mas até hoje a gente sempre se manteve um pouco afastado desse tipo de situação.
E eu, como cooperado, tenho que dar os parabéns, porque tenho muito orgulho de fazer parte e convido, inclusive, os colegas médicos a conhecerem mais de perto a cooperativa, porque tenho convicção de que foi uma grande introdução, uma grande criação de novas lideranças e uma possibilidade de mercado de trabalho, que é uma das bases da existência do sindicato médico. Então, muito obrigado por isso. Eu agradeço o reconhecimento e isso faz a gente ficar ainda mais forte para seguir todos os dias lá, lutando pela nossa categoria também. Dr. Roberto, muito obrigado pela participação. Certamente conseguiríamos falar muito mais tempo, mas hoje eu tive a felicidade de falar sobre a trajetória de um especialista que alia assistência, gestão e representatividade, além de atender a hipertensão, a insuficiência renal, diálise e todas as outras questões da medicina interna no sentido mais amplo. Portanto, eu tenho muito orgulho de ter feito essa entrevista e lhe agradeço profundamente por ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar conosco. Foi uma honra ter participado. Muito obrigado pelo convite e sempre à disposição. E esse foi mais uma Anamnese. Até o próximo programa, onde nós vamos, como sempre, ouvir as pessoas brilhantes que dividem conosco a nossa profissão. Muito obrigado, até o próximo programa.